Essa era a sétima e última rodada, eu precisava ganhar para poder passar, porque eu era um dos piores 5-1 que tinha, porque eu acabei perdendo cedo. Mas quando eu vi Burn, assim, o Burn é um misto de sensações. Ao mesmo tempo em que eu acho bom jogar contra, eu acho ruim porque o G1 normalmente eu perco. Nesse momento eu acabei tirando a criatura para não agressivar tanto. Mas contra o Burn eu tenho uma jogada muito forte, que é o Eidolon. Eu limito bastante a jogabilidade dele com o Eidolon. Mas ele acabou descarregando a mão e ficou um pouco mais complicado para mim. Nesse momento, eu não tinha muito o que fazer. Porque se eu estouro land para fazer double duas criaturas, eu ficaria com 4. Estaria na rede do Boros Charm. Se eu tento fazer Supreme Phantom mais Spell Queller para tentar acelerar o clock, eu poderia perder também. Se ele faz uma criatura no turno dele, eu ataco com tudo. Se eu não deixo o Eidolon para bloquear, estaria complicado para mim também. Aí eu cheguei à situação que eu pensei, bom, eu tenho que popular a board, deixar o mais safe possível para tentar finalizar de uma vez. Se eu comprasse um outro Lorde ou algo do tipo, talvez eu conseguisse. Mas aí ele acabou me dando o Boros Charm, que eu tava telegrafando. Eu acabei deixando ele com 2 de vida, mas aí não teve jeito. Mas é aquilo que eu falei pra vocês, o G1 contra Burn, nessa build que eu tô, é muito difícil de eu ganhar. A não ser que eu consiga fazer um Double Lord de Drug School, ou até mesmo Supreme Phantom mesmo, mas só que tem que ser rápido na Company, sem que ele possa responder um deles. Para esse game eu acabei fazendo um side um pouco diferente. Eu mantive uma Company a mais no main deck em relação ao último burn que eu havia enfrentado e tirei um Selfless Spirit a mais. É basicamente isso a alteração. Eu equipei essa mão porque eu tinha a Cavaleira do Outono, que é muito boa nessa partida. Além de um bloco, eu ganho 4 de vida quando ela entra. O jogo parecia estar bem encaminhado até esse momento. Quando eu comprei o Corfari Walker, eu pensei que estaria bem safe. Mas só que ele acabou tendo um path que removeu o core e acabou quebrando um pouco as minhas contas. Porque ele ainda fez uma outra criatura e ele ainda tinha 3 cartas na mão. Ele decidiu não atacar com todas. Eu bloqueei um Goblin Guide para evitar de perder muita vida. Eu acabei fazendo o Teferinho, dando Balse no Eidolon. Eu iria fazer o Supreme Phantom. Só que como eu comprei o Rattle Chains, eu preferi manter o Rattle Chains como um eventual block. E aí eu acabei fazendo, bloqueando a criatura dele. Foi uma espécie de removal, que pra mim foi suficiente. Nesse momento eu acabo fazendo o Eidolon, que, como eu já tinha dito pra vocês na situação anterior, ele acaba sendo muito bom nessa partida. Só que eu tô um pouco atrás na vida e ele tem bastante carta na mão ainda. Acaba que fica um pouco perigoso. Eu precisava atacar, fazer o clock de qualquer forma e evitar de tomar dano, né? Nesse momento eu tentei achar um life gain.
essa Helix acabou me atrapalhando. Eu dei a Force of Negation nele, tentando melhorar a race, porque se ele ganha 2 de vida ali, não ficaria tão confortável para mim. Então eu decido atacar, tentar diminuir a vida dele mais um pouco. E aí tava relativamente tranquilo até ele fazer essa remoção. Porque quando ele fez essa remoção eu fiquei ali a 2 de vida e eu tinha que dar um bounce na criatura dele para poder fazer o meu Lorde. Eu acabei fazendo. Poderia ter feito outra, só que já era suficiente para o letal. O jogo foi bem close também. Esse foi o G3 da partida. Acho que eu adicionei mais um Selfless Spirit pro side e botei mais um Lethal Chains porque eu gostei bastante daquela situação em que ele foi um removal, que eu pude fazê-lo com flash e bloquear. Então eu resolvi puxar mais um para main deck, mantive uma company só no side mesmo. Equipei uma mão boa. Eu tinha aqui duas opções, ou fazer a Fast Land sem tomar dano, mas aí eu não faria a Auriok curvada, e tinha a opção de fazê-la curvada, eu preferi fazer curvada. Quando eu fiz ela nesse momento, e eu tomei o PF, eu pensei, perdi. Porque a situação, eu acabei ficando bastante atrás no jogo. Mas não tinha jeito, eu tinha que tentar dar bounce. Porque eu pensei, se ele não comprar land, ou ele faz o Eidolon novamente, ou ele me mata. Eu acabei comprando bem demais. Essa company foi providencial. Ele não poderia jogar em flash, então o Skullcrack, se eu comprasse Magnite of Alton, não funcionaria agora. Eu acabei pegando essas duas criaturas porque era o que tinha, né? Não tinha muita coisa para eu fazer. Ele acabou fazendo land, me levando a 5, a 1 depois. Acabou que eu comprei o land que eu precisava sem tomar dano. E fiquei numa situação bem cômoda, porque ele tinha uma carta na mão, embora ele tivesse duas para comprar. O Teferinho deu uma segurada no Rift Bolt dele, porque ele teve que fazer no Hardcast. Então, a partir do próximo turno, eu teria um backup do Spell Queller também que estava na minha mão. Com esse que estava na board, mais o que estava na minha mão. Eu faço frasco para eventualmente, se ele fizesse um Eidolon ou algo do gênero, eu ter uma resposta. Só que outro Queller foi o suficiente para ganhar. Ele não comprou outro drop 1. Aí a gente estava locado no top 8 a partir de então.